O Rei do Gado. Resumo do capítulo 1. Henrico se encontra com Giovanna escondido pelos cafezais, questionando sobre o porquê vai deixá-lo e conta que estão tentando separá-los. Giovanna diz que ninguém sabe dos dois, porque se soubessem já o teriam matado. Ele diz que não se importaria em morrer ao lado dela e acredita que quando ela for para São Paulo vai se esquecer dele. Giovanna promete que não vai esquecer e conta que vai ficar trancada no colégio. Henrico pergunta que garantia ela dá de que ela voltará para ele. Com isso, Giovanna o beija e mostra que está disposta a se entregar para ele. Ele diz que não pode fazer isso e avisa que, se ela não voltar virgem, vai matá-la e em seguida vai se matar. Giovanna fica sem entender o porquê Henrico não a quis. Enquanto isso, Giacomo e Jeremias a procuram no meio dos cafezais. Após a encontrarem, Jeremias questiona, desconfiado, com quem ela estava falando. Giovanna diz aos irmãos que não estava falando com ninguém, apenas estava cantando. Bruno pede que os irmãos se acalmem e a deixem em paz. Giacomo e Jeremias escutam Henrico indo embora com o carro e correm atrás dele. Mas Henrico consegue escapar. Bruno questiona se Giovanna fez alguma coisa e pede que confie nele. Ela, então, confessa a Bruno que gosta do Henrico Mezenga e que não sabe o que fazer da sua vida. Bruno pede a Giovanna que não deixe ninguém descobrir e conta para ela que seu pai fez outra cerca. Giuseppe Berdinazzi se desentende com Antônio Mezenga e diz que vai ensiná-lo a não mexer mais nas suas cercas. É aí que os dois discutem e acabam se atacando. Depois que o povo se separa, Giuseppe Berdinazzi avisa Antônio Mezenga que voltará a colocar a cerca no lugar e o adverte a não mexer nela novamente. Com isso, Antônio ameaça Giuseppe e os dois se enfrentam. Henrico pensa que não voltará a ver Giovanna e se arrepende de não ter se deitado com ela. Marieta pergunta se ela conversou com Henrico. Giovanna conta a Marieta que eles brigaram porque ele não acredita que ela voltará para ele. Marieta diz que ele está certo, porque pode ser que algum dia ela se interesse por outro. Giovanna garante para a mãe que nunca vai existir outro. E conta que quis se entregar para Henrico, porém ele não a quis. Marieta avisa para nem pensar em fazer isso, porque se o pai dela descobrisse, a mataria. Giovanna confessa que não quer ir para nenhum colégio e pede que a mãe a ajude. Marieta diz a ela que não pode fazer nada. Giacomo e Jeremias contam a Giuseppe que acham que Henrico Mezenga está indo à fazenda se encontrar com Giovanna. Bruno fala para o pai que Giovanna não seria tão burra para se encontrar com Henrico. Giuseppe pede para os filhos que deixem Henrico nas suas mãos e conta que se ele aparecer, vai capá-lo. Jeremias pergunta a Giuseppe o que aconteceu na venda. Ele conta que teve uma briga e que vão mudar a cerca para o mesmo lugar. Giacomo pergunta para o pai o que vão fazer com Giovanna se realmente está se encontrando com o filho de Antônio Mezenga. Bruno tenta defender Giovanna e diz ao pai que os dois não seriam loucos de se encontrarem nas suas costas. Giuseppe diz para os filhos que uma filha sua não pode se apaixonar por um Mezenga e que, se acontecer, ela não é sua filha. Olhando os cafezais, Antônio Mezenga encontra um caruncho no seu café. Nena percebe que ele está preocupado e pergunta o que houve. Antônio conta que viu o tal caruncho no meio do café e que parece aqueles de feijão. Henrico volta para casa e Antônio questiona o filho por que sumiu durante a tarde. Henrico conta que foi à cidade à tarde e que foi visitar Giovanna. Antônio fala que odeia a família Mezenga e avisa que só se casará com Giovanna se ele morrer. Nena conta para Henrico que o Antônio viu carunchos no café. Ele se mostra chateado e diz para a mãe que seu pai está vendo coisas. Nena comenta que precisa falar de Giovanna e conta que ele está brincando com a sorte. Henrico conta para a mãe que perdeu Giovanna porque ela vai embora. Durante o jantar, na frente do pai, os irmãos Berdinazzi questionam Giovanna sobre Henrico. Giovanna nega ter algo com ele e Bruno tenta ajudar. Giuseppe pede a Marieta que arrume logo o enxoval de Giovanna, porque na próxima semana vai levá-la a São Paulo. Giovanna pergunta ao pai, e se ela não quiser ir para São Paulo? Giacomo diz a Giovanna que se ela não quiser ir, vão capar Henrico. Contrariada, Giovanna aceita viajar para São Paulo. Antônio escuta sobre a guerra no rádio e avisa Nena que Getúlio está do lado errado. Depois, Antônio reúne os amigos para falar sobre o assunto. Bruno avisa Antônio que seu pai não virá e que o mandou no seu lugar. Antônio diz a todos que Getúlio fez uma besteira e por isso entraram em guerra do lado dos aliados. Bruno pergunta a Henrico qual a preocupação do seu pai. Ele diz que a sua preocupação é que de agora em diante as coisas possam mudar.
Giuseppe chega à reunião com seus filhos e fica sabendo por Bruno que o Brasil entrou em guerra contra a Itália. Ele pergunta se foi ao lado dos aliados, e se não, contará que os americanos, que afundaram os navios fora da Bahia, colocaram a culpa nos alemães para fazê-los lutarem ao lado deles. Antônio discorda porque não teria como provar, e por isso devem ver como vai ficar. Tony brinca com Antônio e Giuseppe diz que é brasileiro e por isso não vai mais servir pinga aos inimigos. Antônio diz a Giuseppe que vai voltar a mexer na cerca e vai tomar a fazenda inteira. Giuseppe responde que isso eles vão ver e pede aos filhos que o acompanhem. Tony pergunta para Antônio o que mais escutou no rádio. Antônio conta que eles vão convocar os solteiros para armar as forças expedicionárias. Giuseppe diz a Marieta que Antônio contou que haverá uma guerra, mas que não acredita que chegará até a fazenda. Marieta lembra que Giovanna estará em São Paulo e que as bombas poderão chegar até lá. Giuseppe decide então que Giovanna não vai mais sair da fazenda. Enrico conta ao pai que Giovanna quis se deitar com ele, porém ele não quis e lamenta que ela vá embora. Antônio diz para Enrico que acha muito bom ele não ter feito nada com a Giovanna e avisa que se fizer, o mata. Enrico conta que se não puder ficar com a Giovanna, vai se apresentar à guerra. Antônio conta a Nena que Enrico quer ir para a guerra e ela pede angustiada que não o deixe ir. Enrico diz à mãe que é solteiro e por isso ele decidiu ir à guerra. A Nena pede ao Antônio que faça alguma coisa para o filho não se apresentar. Antônio diz que se Enrico quer se apresentar à guerra, vai deixá-lo, e ela fica angustiada. Marlene avisa Giovanna que pode desfazer as malas e aconselha a filha a esquecer Enrico Berdinazzi. Giovanna diz que não quer que aconteça uma desgraça, porém não sabe se conseguirá gostar de outra pessoa. Marlene conta que depois do casamento pode aprender a gostar de outro. Enrico avisa ao pai que se não se casar, vai se apresentar imediatamente para a guerra. Antônio avisa que ele vai se casar, mas que esqueça da ideia se for com Giovanna. Enrico avisa aos pais que vai arrumar as malas para a guerra. Nena tenta fazer a cabeça de Antônio, porém ele diz que prefere um filho morto na guerra a casado com uma Berdinazzi. Giuseppe diz aos filhos que acredita que ninguém daquele lugar vai para a guerra. Porém, ninguém entende isso. Além disso, ele avisa Giovanna que não quer escutar história nenhuma de Enrico naquela fazenda. Giovanna vai embora aborrecida. Bruno aconselha ao pai a fazer um acordo com Antônio para acabar logo com essa briga. Giuseppe diz não entender de que lado Bruno está. Ele diz ao pai que está do seu lado e conta que poderiam dividir aquelas terras, já que o Mezenga também pensa que é dele. Giuseppe fica irritado com o filho, diz que aquelas terras nunca foram do Antônio e conta que teve que tirar algo que já era dele. Bruno pergunta ao pai do que ele tem medo. Ele responde que não tem medo de nada e que não entende por que está vindo com essas perguntas. Bruno pede desculpas e sai. Jerônimo avisa ao pai que se deixar nas mãos de Bruno, ele vai dividir com o inimigo. Enrico comunica que já decidiu ir para a guerra. Nena diz ao filho que tem sua bênção e que deseja que ele esqueça Giovanna, mesmo que não tenha culpa de ter nascido naquela família. Antônio diz a Nena que não acredita no que ela está dizendo. Ela avisa que está certa disso e que vai rezar para que Enrico volte vivo para casa. Antônio pergunta para Enrico se vai mesmo fazer isso com ele e vai deixá-lo sozinho. Chorando, Enrico diz ao pai que vai deixá-lo e conta que vai ser feliz com Giovanna longe dali. No dia seguinte, Nena questiona Antônio se vai deixar Enrico ir embora. Ele diz que vai deixá-lo ir e que se esse for o seu destino, que vá. Nena implora que não deixe o seu filho ir. Enrico pede a Antônio que o deixe na cidade e que dê algum dinheiro para o trem. Antônio responde que não vai levá-lo. E quanto ao dinheiro, não vai dar, porque não está mandando ele embora de casa. Nena avisa Enrico que tem alguns trocados e que vai lhe dar. Antônio avisa que, se der algum dinheiro a Enrico, ela vai junto com ele. Enrico avisa a mãe que não precisa dar o dinheiro e que Deus vai ajudá-lo no caminho. Nena chora muito ao se despedir do filho e promete rezar sempre por ele. Antônio avisa que, se Enrico passar da cerca, ele não precisa mais voltar. Enrico vai embora e pede que nunca se esqueça de que ele é um Mezenga. Ao perceber que Enrico está indo embora de verdade, Antônio grita pelo filho e pede que não faça isso com ele. Enrico avisa ao pai que só volta se ele buscar sua Giovanna para ele. Antônio vai à casa dos Berdinazzi e avisa Giuseppe que veio acertar as coisas com ele. Giuseppe pede para entrar e falar o que ele quer. Antônio avisa que não veio cobrá-lo de nada e conta que vai passar as escrituras de papel passado para o nome dele. Giuseppe questiona a troco de que vai lhe passar as escrituras. Antônio conta que vai conceder em troca dele dar a sua filha
para se casar com seu filho Enrico. Giovanna escuta tudo e, muito nervosa, ela sai correndo. Marlene vai atrás da filha e conta que pro pai de Enrico ter vindo pedir a sua mão, deve ser porque ele gosta dela de verdade.